Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 5. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Somente esse versículo. Diz a palavra de Deus: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença, pudemos te adorar, ó Deus, pudemos te bendizer, engrandecer o teu nome, mas nesta hora, o nosso coração está disponível à tua voz, a voz da tua palavra, Senhor, sensível e disponível à manifestação e o agir poderoso do teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, vem sobre nós, fala com o teu povo, enche as nossas vidas da tua presença, que é tudo que nós queremos e tudo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem nessa noite é chamados à santidade. Você pode dizer comigo bem forte: chamados à santidade. Aqui Paulo está escrevendo à igreja em Tessalônica, dizendo que o próprio Deus santifique vocês inteiramente, não pela metade, não em algumas partes, mas de modo inteiro. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Somos seres tricotômicos, somos seres com alma, corpo e espírito. E aqui Paulo está dizendo que o Deus da paz santifique vocês inteiramente, de modo que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Até que Cristo venha para buscar a tua igreja, até que Cristo volte para arrebatar a tua igreja. E Cristo ele não vai arrebatar uma menina, Cristo ele vai arrebatar uma noiva, uma mulher, nós trouxemos isso para uma colocação daquilo que nós estamos acostumados como casamento, uma mulher madura e capacitada para tal. E aí então nós nos deparamos com isso, do agir de Deus na minha vida e na tua vida para nos santificar de um modo processual. Deus ele não quer que nós venhamos a experimentar a santidade como algo eventual nas nossas vidas. Deus, mais do que ninguém, ele quer que nós venhamos a viver uma vida de santidade. Deus ele não quer que nós venhamos a viver a santidade esporadicamente, mas ele quer que nós sejamos inteiramente santificados no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para sermos irrepreensíveis até que Jesus volte, ou que ele venha e arrebate a tua igreja, ou nós formos nos encontrar com ele através da morte, da primeira morte, da morte do corpo físico. Quando nós, como igreja do Nazareno, entendemos isso num contexto de doutrina ou teologia de santidade, nós estamos dizendo que após o processo de arrebatamento, de arrependimento, na qual eu e você nos arrependemos e aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador nas nossas vidas, o Espírito Santo vem e opera a primeira obra da graça, ele nos regenera, ele nos justifica, ele nos adota como filho à família de Deus. Ou seja, a regeneração, ele opera em nós uma transformação regenerativa, ou seja, ele dá forma àquilo que está deteriorado. Ele nos justifica, ou seja, um ato judicial que perdoa a nossa culpa, o nosso pecado. E esta culpa, ela não é lançada fora, ela é colocada em Cristo Jesus. E aí então todos quanto crerem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então eles são colocados, nós somos enxertados à família de Deus como filhos.
Primeira obra da graça. Segunda obra da graça, o Espírito Santo vem e nos santifica por inteiro. Agora há em nós um operar do Espírito Santo de Deus, purificando o nosso coração, ou seja, purificando a nossa mente. Agora, o que Deus está fazendo em nós? Depois da primeira obra da graça, porque na primeira obra da graça, Deus perdoa pecado. Na segunda obra da graça, Deus purifica o coração, a mente. Para que nós entendamos melhor, o que Deus está fazendo é nos tirar da lama, na primeira obra da graça. E na segunda obra da graça, Ele está tirando a lama de nós. Ele está nos limpando. E aí então agora nós começamos uma caminhada com Cristo. Uma caminhada que nós chamamos de santificação contínua, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós diariamente. Ele não está trabalhando em nós só de segunda a sexta, só em horários comerciais. Ele não faz escala para trabalhar em nós, Ele trabalha em nós todos os dias. Diariamente o Espírito Santo está trabalhando em nós. Porque o Senhor Jesus, Ele não nos salvou apenas para que a gente venha morar no céu. Rodolfo, você está dizendo então que Jesus não me salvou para morar no céu? Também. Mas Paulo está dizendo que a santificação é para preservar a mim e a você irrepreensíveis até a volta. Ele morreu para nós morarmos no céu, mas ele morreu para nos perdoar de toda a iniquidade e para nos tornar santo, porque Ele é santo. Mas Ele sabia que isso não era possível dentro do aspecto humano no qual nós somos limitados, falhos, pecadores, carnais. É por isso que Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, ou o Conselheiro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas os que creem pode. E esses os que creem e recebem, esses os que creem agora têm o Espírito Santo, têm a oportunidade e o privilégio de ter o poder de Deus para viver uma transformação de vida. Não há santificação sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. E de alguns dias, de alguns meses, na verdade, para cá, Deus ele tem direcionado quase que todas as minhas mensagens para a compreensão do trabalhar do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, na vida do jovem, na vida da igreja. Porque é chegado um tempo em que nós precisamos viver a pessoa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus intrínseca na vontade do Espírito Santo operando em nós. Porque uma coisa é nós termos o direito de morar no céu. Justificação opera isso em nós. Mas santificação nos torna aptos a morar no céu. E é isso que o Senhor Jesus quer na minha vida, na tua vida. Ele quer nos aperfeiçoar dia após dia, porque ninguém melhor do que Ele sabe quem nós somos e aonde nós poderemos chegar, o que nós temos dentro de nós, o que Ele pode fazer em nós para fazer através de nós. E o Espírito Santo é essa promessa de Deus. Joel capítulo 2 é essa confirmação da promessa em Cristo Jesus. Atos capítulo 1 versículo 8, Lucas capítulo 24 versículo 49. O Espírito Santo é a pessoa do Deus vivo e poderoso habitando em mim e em você. Mas viver uma vida subordinada ou rendida à vontade do Espírito Santo, e aqui digo, uma vida de santidade exige de mim, de você, obediência e fé. É impossível eu viver a vontade do Espírito Santo se eu não for obediente, e para ser obediente eu preciso crer. Isso em tudo nas nossas vidas. Eu só obedeço determinadas coisas porque eu creio em algo relacionado àquilo. Eu só vou obedecer a voz do Espírito, a vontade do Espírito, se eu crer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita.
Então o processo de santificação, e é para isso que nós fomos chamados, nós não fomos chamados só para morar no céu, isso é parte, nós fomos alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, para sermos perdoados, regenerados, adotados, santificados, para experimentarmos e manifestarmos o reino dos céus, já neste tempo. Quando Jesus chegava nos lugares em que ele se adentrava, ele dizia: é chegado o reino dos céus. E o Espírito Santo em nós faz com que aonde nós estivermos seja chegado o reino dos céus. E o Espírito Santo que nos chama à santidade, que nos dá a oportunidade de viver a vontade de Deus e desfrutar deste céu já na terra. Ele quer produzir em nós algumas coisas que o Senhor foi colocando no meu coração, enquanto eu separava e pensava acerca disso. Eu preparei muitas aulas essa semana sobre santidade, tanto para o seminário quanto para o discipulado, e algumas coisas ficaram muito latentes no meu coração, e aí enquanto eu pensava ainda sobre isso, o Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração, e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que Ele quer produzir em nós é um bom testemunho, porque Ele presta um bom testemunho. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo é a testemunha da pessoa de Cristo Jesus, e Ele quer produzir em mim e em você um testemunho fidedigno, fiel, de Cristo na minha vida e na tua vida. Quando nós falamos de bom testemunho, nós estamos falando de ser uma pessoa simplesmente educada, uma pessoa comportada, uma pessoa que paga as contas em dia, uma pessoa que cumprimenta os outros, pessoa que dá bom dia. Não é isso, porque isso nós estamos falando de moral, nós estamos falando de uma ética, que talvez deveria ser natural, mas nem sempre é. Mas quando nós falamos de um bom testemunho no Espírito, nós estamos falando de Cristo ser refletido em nós. As pessoas olharem para nós e enxergar a pessoa de Cristo, porque Ele quer que nós venhamos a dar esse testemunho, e o Espírito Santo vem e habita em mim e em você, para que venhamos a dar esse testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas eu e você, Jesus dizendo, receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Só é possível nós darmos testemunhos de Cristo, se nós formos cheios do poder e da presença do Espírito Santo. Eu dou bom testemunho porque eu sou uma pessoa eticamente boa, eu não roubo, eu não falo mal das pessoas, eu não traio minha esposa, eu não traio meu esposo, eu não faço nada dessas coisas erradas. Mas você precisa ter a Cristo, porque isso é ética, isso é moral. O bom testemunho desse poder da pessoa de Jesus na minha vida, na tua vida, esse poder da transformação que só é operada através da pessoa do Espírito Santo, só pode dar quem for cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo isso: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Aí então vocês terão poder para testemunhar, porque não se trata de quem vocês são, não se trata das boas obras que fazem ou deixam de fazer, se trata do poder do Espírito Santo, regenerador, transformador, que opera em mim para manifestar o caráter de Cristo, porque não é o meu caráter, é o caráter de Cristo. Segunda coisa que Ele quer operar em nós, que Ele quer produzir em nós, o ensinamento das coisas que vêm de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
ensinará a vocês todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. É interessante esse versículo, porque aqui Jesus, novamente com os seus discípulos, está dizendo para eles: o Espírito Santo vai vir, e Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, a respeito de mim, a respeito do reino, a respeito de viver uma vida agora em santidade, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Eu lembro que quando eu era mais novo, estudava, moleque ainda, e a gente às vezes manipula, né? Eu disse até isso no discipulado essa semana, a gente manipula a palavra muitas vezes a nosso favor. Eu lembro que eu chegava para a escola, para a aula, sem ter estudado para a prova, e aí eu sentava na frente da carteira e falava assim: Senhor, me ajuda a lembrar de todas as coisas. E aí hoje eu entendo e fico imaginando Jesus olhando do céu para mim e falando: todas as coisas o quê? Se você não estudou, porque você só lembra daquilo que você viveu. O que você não viveu é sonho, é projeto. Eu não posso lembrar de algo que vai acontecer. Eu posso sonhar, eu posso conjecturar, eu posso planejar, mas eu não posso lembrar. Posso lembrar do que passou. E aqui Jesus está dizendo o que eu vos ensinei, se porventura humanamente vocês esquecerem, o Espírito Santo vos fará lembrar. A gente só lembra daquilo que nós temos contato. Nós só lembramos daquilo que nós vivemos. Não tem como eu lembrar da palavra e dos ensinamentos da palavra, se eu não for aquele que busque a compreensão e os ensinos da palavra. Mas o Espírito Santo é este, que opera em nós o ensino, que nos capacita, que nos enche da vontade de compreender a palavra. Porque a palavra é que nos fortalece no dia mau, irmão. Não é os prazeres, não são os prazeres da vida que vai nos fortalecer. Não é as lembranças de uma boa viagem. É a palavra de Deus. E João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, apenas aquilo que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Esse versículo me ensina sobre a obediência, inclusive do Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo vier, Ele vai ensinar tudo aquilo que é necessário daquilo que Ele ouviu do Pai, e Ele vai nos ensinar. Ele não vai ficar falando de si mesmo, mas falando das coisas de Deus para nós, daquilo que Deus quer operar em nós e através de nós, obediência. O Espírito Santo é obediente, irmão, e Ele quer nos ensinar a viver uma vida de obediência, porque Ele não quer que nós sejamos um reflexo de nós mesmos. Jesus está dizendo, Ele não vai falar de si mesmo, Ele vai nos ensinar a falar daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, a falar da verdade da sua palavra. Ele vai nos capacitar a compreender a verdade inserida na palavra de Deus, para que nós experimentemos a vontade de Deus. Terceira coisa que Ele quer produzir em nós é um bom relacionamento para nos guiar no caminho verdadeiro. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo, Ele quer produzir em nós esse relacionamento tão fiel, a ponto de que nós venhamos a confiar nele de todo o nosso coração. Paulo, quando escreve à igreja que está em Roma, no capítulo 8, versículo 14, ele está dizendo algo que aparentemente parece óbvio, mas não é. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Você fala, Rodolfo, realmente todos que são guiados pelo Espírito são filhos.
Mas aqui ele está dizendo que só manifesta essa filiação quem é guiado. Então é mais profundo do que algo que é óbvio. Porque aqui Paulo está dizendo, numa compreensão original do contexto, ele está dizendo que o guiados é conduzidos pela mão até o destino final. É como quando você, pai, mãe que está aqui, pega o teu filho pela mão e o ajuda a chegar na escola, o ajuda a atravessar a rua, o ajuda a chegar a um destino que está projetado. E muitas vezes, quando os nossos filhos estão com medo, a primeira coisa que eles pegam é nas nossas mãos, porque o Espírito Santo, ele quer agarrar a sua mão e te conduzir ao destino final. E se tem alguém que quer que você dê certo, que você seja uma bênção, que você alcance o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que em Deus, que é Cristo Jesus, que é a salvação, que é o plano de salvação em Cristo, o plano da cruz, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele quer te guiar pelo caminho dele. Ele quer que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Ele quer que você experimente aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem caiu a boa terra do nosso coração. Ele quer que você desfrute dos pensamentos que são maiores e melhores ao meu respeito e ao seu, para nos dar um fim, uma esperança. Ele quer que nós cheguemos no grande dia, e Jesus olhe para nós e diz: entre, bendito do meu Pai, entre para o gozo do meu Pai. Ele quer, porque é um processo no qual Ele está trabalhando na minha vida, na tua vida, e Ele quer nos guiar nesse processo. A gente tem conselhos de tudo quanto é lado. Hoje no Instagram existem as caixinhas de resposta, existem conselhos de diversas maneiras naquele lugar. Conselhos bons, conselhos razoáveis, conselhos péssimos, mas são conselhos, ninguém cobra para dar. Mas o Espírito Santo, ele é mais que uma caixinha de resposta do Instagram. O Espírito Santo é mais do que aquela caixinha de promessa que a gente tem na casa da avó, sabe? Que a gente arranca e está escrito lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Espírito Santo é mais que isso. Ele é aquele que nos guia pelo caminho da verdade, da vida. Ele é aquele que nos conduz para viver a vontade de Deus. Quarta coisa, o Espírito Santo quer produzir em nós a santificação de fato. Ele é o que nos capacita. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O Espírito Santo quer nos purificar e nos santificar, para que nós sejamos libertos de toda a consciência e atos que nos levam à morte, para que nós possamos servir a Deus de forma plena. Ser santificado, quando nós falamos de ser santo, nós estamos falando de ser separado, separado para Deus e para a sua obra, para algo e para alguém, obra de Deus e para Deus. E no processo de santificação, Deus está aperfeiçoando o seu caráter em nós, para que nós o sirvamos de todo o nosso coração, não por ativismo. Desculpa. O Espírito Santo, ele não quer que nós o sirvamos e sirvamos a Deus por ativismo. Eu vou servir a Deus para ter o céu em troca. Não. Eu vou servir a Deus pelas bênçãos que Ele vai me dar. Não. Eu vou fazer para Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É ativismo. Eu faço um barganha em troca com Deus. Eu estou falando para Deus: Deus, eu estou fazendo esperando algo em troca. Isso aí a gente faz humanamente, irmão. Com Deus não. Porque se Deus decidir não nos dar nada a partir de hoje, tudo que Ele podia nos dar, Ele já deu na cruz. Mas ainda assim Deus nos abençoa dia após dia. Quantos estão vivos aqui hoje? Obrigado, Duda. Deus abençoe.
Se você está respirando, é porque Deus te deu a oportunidade de viver hoje. As misericórdias dele mais uma vez se renovaram sobre a minha e sobre a tua vida, porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. O Espírito Santo, ele quer nos santificar, meu irmão, para que a gente experimente a vontade de Deus, tenha relacionamento com Deus, ame a presença de Deus. Talvez hoje a gente tenha pedido tantas coisas, mas a gente não pediu a presença dEle. Talvez hoje a gente pediu tanta coisa para Deus, para a semana que vai se iniciar amanhã, e a gente não pediu a presença dEle. Mas quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, ele fala: não vos conformeis com o mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Santificação, transformação de mente, caráter de Jesus aplicado em nós. Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo, para que sejamos purificados da consciência de atos que levam à morte, mas possamos ser santificados e servir ao Deus vivo todo-poderoso. Quinta coisa que Ele quer operar em nós, Ele é poder de Deus para que nós venhamos a vencer o pecado e produzir frutos. Ele quer que nós venhamos a vencer o pecado e produzir frutos, só que nós não podemos vencer o pecado por nós mesmos, e muito menos produzir frutos, porque Jesus, em João capítulo 15, versículo 4 diz: vós, se permanecerdes em mim, darão frutos, porque sem mim, nada podereis fazer. Nós não poderemos dar frutos se não permanecermos na videira, mas nele nós podemos produzir. João capítulo 16, versículo 7 diz: mas, Jesus dizendo, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava dizendo que ia ser assunto ao céu. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus, o Espírito Santo é poder de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para vencer a obra do pecado na minha vida e na sua vida. Nós por nós mesmos não conseguimos vencer o pecado, mas o poder do Espírito Santo que opera em nós nos dá força para vencer as setas, aos dados inflamados do inimigo. E mais do que vencer o pecado, ele nos dá o privilégio de dar frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. O Espírito Santo, além de nos ajudar a vencer o pecado, ser poder para vencer o pecado, ele também nos dá uma transformação a ponto de evidenciar em nós o agir poderoso de Deus, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque ele opera em nós, de modo que nós agora venhamos a dar fruto. E o maior fruto, ou a base para o fruto, o amor. Então verão que sois meus discípulos, disse Jesus, quando amares uns aos outros. O que nos torna diferente de quem está lá fora e não conhece a Cristo ainda, é o fato de nós amarmos, mesmo quando nós tínhamos tudo para não amar. E aqui Paulo está dizendo que contra isso não há lei. Já aconteceu alguma situação com você desta forma, que você errou de alguma maneira? Por exemplo, você cortou alguém no trânsito sem querer, você não viu, não deu seta e cortou. Essa pessoa põe a mão na buzina
abaixa o vidro e vem pronta para gritar com você, você vira para ela e fala assim: desculpa, eu errei, me perdoa. A pessoa, ela trava, porque ela já espera que mesmo errado você vá tentar justificar, porque aqui você teve mansidão, domínio próprio, você reconheceu que você está errado. Contra isso não há lei, irmão, não há briga. Sabe por que às vezes nós vivemos brigando, vivemos em contenda, dentro de casa, na escola, no trabalho, aonde quer que nós estejamos? Porque a gente quer ter razão. Eu costumo brincar, tem noivos aqui, né? E eu costumo dizer assim quando eu falo com noivos, eu falo assim, para vocês entenderem o casamento, por exemplo, vocês precisam entender que existe sempre dois lados: o lado que está certo e o lado que é o marido. Brincadeira, né? A Marita já olhou assim, mas é quase isso. Ou você tem razão ou você é feliz, irmão, não tem como. A questão, muitas vezes, que às vezes que nós sabemos que estamos errados e a gente não dá o famoso braço a torcer, né? Porque a gente quer ser o dono da razão. Eu estou errado, mas eu não vou pedir desculpa. Você vai sofrer. Não, primeiro quem tem que pedir desculpa é fulano. Você vai sofrer. Ah, não fui eu que comecei. Você vai sofrer. Porque isso é mentalidade humana, isso é mentalidade carnal. Jesus vai dizer o que para os discípulos? Se vocês amarem os que te amam, o que vocês estão fazendo demais? Até os fariseus fazem isso, até os publicanos fazem isso. Mas eu, porém, vos digo: se te baterem na cara de um lado, você dê o outro. Se te pedirem uma túnica, você também dá a capa. Se pedirem a capa, dê também a túnica. Se mandarem você andar uma milha, ande com ele 2. Porque o que opera em vocês não é deste mundo, mas é poder de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é poder para nos ajudar a vencer o pecado e produzir frutos. Ele quer que eu e você venhamos a evidenciar a transformação do agir de Deus em nós. Mas para isso eu preciso permanecer no Espírito Santo, permanecer nele, permanecer na palavra, porque sem ela nada eu poderei fazer. E a última coisa que nós, dentre muitas que eu poderia colocar, é que o Espírito Santo quer produzir em nós esse chamamento para cumprir a vontade de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça de Deus. O Espírito está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, Ele me enviou para proclamar liberdade, Ele me usou para trazer recuperação das vistas aos cegos, Ele me dá poder para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo está nos convidando e nos empoderando a cumprir o chamado de Deus. Não é mais tempo, não há mais tempo a perder. Há anos nós sempre ouvimos isso, mas é chegado um tempo que eu preciso olhar para mim mesmo e falar: Espírito Santo, usa a minha vida. A gente está preso em tantas coisas e não está cumprindo a vontade de Deus. A gente quer cumprir a nossa antes da vontade de Deus. Eu não sei se eu disse isso pregando aqui domingo, se eu disse no discipulado, eu não lembro quando que eu disse, mas eu disse que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade para depois fazer a vontade de Deus. Deixa eu me formar primeiro, aí eu vou cuidar das coisas de Deus. Deixa eu terminar minha casa, aí eu vou cuidar das coisas de Deus. Deixa eu casar, eu vou cuidar das coisas de Deus. Deixa eu arrumar um bom emprego, eu vou cuidar das coisas de Deus. Deixa. E aí a gente vai fazendo como Marta e Maria. Marta estava tão preocupada com aquilo que precisava ser feito, que ela esqueceu da presença de Jesus.
E às vezes a gente está tão preocupado. Mas eu preciso ser alguém, eu preciso, e não é nada contra você construir uma casa, você casar, você entrar na faculdade, você arrumar um bom emprego. Nada disso, meu. Isso tudo é lícito, tudo é válido, tudo é importante. Ninguém aqui está te pedindo para não fazer isso. Mas a palavra diz que buscar primeiro o reino de Deus. E às vezes a gente vai deixando o reino de Deus para segundo plano. Nossa, hoje eu orei tanto na corrida do meu dia, deu para orar 10 minutos. O Espírito Santo não quer 10 minutos, irmão. O Espírito Santo quer 1 hora? Não. O Espírito Santo quer 12 horas? Não. Rodolfo, então você está dizendo que se eu orar 12 horas, o Espírito Santo não quer isso. O Espírito Santo quer todo o seu coração. Ele quer toda a sua vida. Ele quer tudo que há em você. Porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero, enquanto Lucas chega para nós adorarmos e orarmos, ler um último versículo que diz respeito a esse chamamento do Espírito para cumprir a vontade de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra diz: depois de orarem, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus está te chamando para cumprir a vontade dEle, naquilo que Ele te chamou, e você sabe o que é. Mas para isso, Atos capítulo 31 está dizendo que nós precisamos ser cheios para termos coragem em anunciar a palavra. Mas esse enchimento só veio através de um relacionamento. Depois de orarem, tremeu o lugar, todos ficaram cheios. Aí então houve coragem para anunciarem a palavra de Deus. Eu pedi para o Lucas cantar uma oração, uma canção, porque enquanto eu preparava esse sermão, e hoje à tarde eu passava por ele e ajustava e descrevia algumas coisas, nesse exato momento as lágrimas dos meus olhos começaram a rolar, porque o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração algo muito profundo, e foi muito nítido aquilo que ele falava no meu coração. E ele dizia assim: as pessoas têm se acostumado a viver sem a minha presença. A gente não se acostuma a viver sem dinheiro. A gente não se acostuma a viver sem carro. Gasolina está R$8 e a gente continua andando de carro. A gente não se acostuma a comer uma boa comida, e quando tem arroz, feijão e ovo, a gente... Só que tinha que ser o inverso. A gente não pode se acostumar com a presença, viver sem a presença. A gente não pode. A gente pode se acostumar a viver sem dinheiro. A gente pode se acostumar a viver sem carro. A gente pode se acostumar a viver sem roupa nova. A gente pode se acostumar a viver sem filé mignon. A gente pode, mas a gente não pode se acostumar em viver sem a presença do Espírito Santo de Deus, não. Enquanto o Espírito Santo ministrava, a nossa televisão estava ligada no YouTube, cantando algumas canções, e nesse exato momento, o Espírito Santo é minha testemunha. Essa música que o Lucas vai cantar, ela começou a cantar no fundo. E eu quero que você faça dessa canção a sua oração nessa noite. Se você quiser chegar no altar para orar, fique à vontade. Eu não vou pedir nada para você hoje. Eu só vou pedir que você faça dessa canção a sua oração, e que ela seja uma verdade no teu coração todos os dias da tua vida. Glória a Ele.